controla. O documentário de intuições, você não vai ter certezas. Tem mais? Uma pergunta. Você falou que ficou 14 anos nos Estados Unidos. Como foi assim, sair de lá, que os Estados Unidos é o país dos filmes, e vir fazer filme no Brasil? E inclui nessa pergunta dele se você filmou alguma coisa lá. Eu participei de filmagens dos outros. Eu nunca filmei nada. Até cheguei a escrever um roteirinho lá, escrevi até um roteiro de uma maneira semi-profissional no último ano ali e tal, um roteiro para ser vendido e tal, até foi, mas eu já não estava no projeto. Mas eu nem vislumbrava bem ser cineasta, era uma coisa que eu fazia porque eu gostava muito, meio complementava, não tinha muito essa clareza, né? Agora, qual era a pergunta? Por que eu voltei? Porque é por isso, acho que eu já respondi, eu não estava muito, eu acho mesmo que eu quisesse ser cineasta, a decisão ali para voltar era um pouco outra, eu estava há 14 anos lá, eu fui com 18, eu já estava com 33. Sou filha única, minha mãe estava um pouco doente já, tinha doença crônica, eu sabia que, enfim, foi uma decisão pessoal, eu quis passar os últimos anos perto eu quis voltar ao Brasil, vou ser muito franca com você, chegou uma hora, eu vivi num tempo também que politicamente os Estados Unidos estava muito chato, depois até piorou, política exterior, estava me incomodando, eu vivi de 80 a 94, eu peguei 8 anos de Reagan, que tudo bem, era uma recessão, mas Nova York era muito interessante, tinha um underground, mas depois foi ficando muito careta, foi uma série de coisas me estavam me dando vontade de... E eu tinha que escolher também, tinha uma hora que você tem que decidir. Porque eu já tinha brincado, eu já tinha tudo que assim, ou eu vou ficar aqui, ou eu vou voltar para o Brasil. E quando eu decidi voltar para o Brasil, que eu acho que é uma decisão que me fez muito bem. Mesmo hoje, eu teria oportunidade de voltar, eu não voltaria para Nova York, talvez eu fosse para a Europa. Bom, no último ano tem uma crise louca, não iria para lugar nenhum, não estamos no melhor lugar. Mas enfim, quando eu voltei, eu quis de fato voltar para o Brasil, por questões pessoais e por questões pessoais, profissionais, de me sentir bem. Mas eu não estava achando que eu ia ser cineasta. Eu acabei sendo, o cinema assim, não era uma coisa consciente. Teve um momento, eu me lembro, muito a posteriori, eu já estava no Brasil há 2 anos, já tinha dirigido um monte de filminhos curtos, de vídeos, coisas assim, já estava, acho que foi antes de fazer meu curta, mas já estavam produzindo meu curta, que foi uma hora que eu parei e falei, bom, acabou, agora é cinema e pronto, as fichas vão para cá, decisão consciente, né? Ela foi um pouco antes, foi no começo, mas era uma passada, uma hora que eu falei, não é mais, eu não vou mais tocar, me chamava para recital e eu dizia, não quero mais tocar. E até eu estava ocupada, de fato, com escrever roteiro para publicidade, que não durou muito tempo. Enfim, eu comecei, as atividades começaram a me levar e era o que eu queria ir. A posteriori, eu falei, não, agora eu sou profissional disso, agora eu aposto nisso, agora eu uso meu tempo todo para isso e tal. E aí, se me chamavam para alguma coisa de música, eu já não fazia. Mas não foi lá. Eu voltei e aconteceu aqui. A possibilidade, assim, de algum diretor, algum roteirista, tentar mostrar para os países exteriores a qualidade que se tem dentro do país e tentar mudar essa visão. Mas a gente faz isso o tempo todo e cada vez mais. Eu acho, eu sinceramente não acredito. Acho que tem duas coisas que não se devem confundir, eu acho. Uma é a questão comercial do cinema no Brasil, cinema brasileiro no Brasil, que aí é uma conversa chata de distribuição, de problemas que a gente tem para os filmes terem visibilidade, chegarem às protestos do cinema brasileiro. A outra é que quanto mais a gente produz, por exemplo, filmando 80 filmes por ano, a gente está mais ou menos nessa média, se faz 80 longas por ano, você tem filmes muito bons, cada vez filmes mais interessantes. E o Brasil tem uma característica, são filmes muito diversos, muito diferentes. Ontem, na nossa conversa, na palestra que eu estava, houve um momento que surgiu, acho que foi a Laís. Alguém falou do cinema argentino, e ela falou, o cinema argentino realmente é interessante, né? O Oscar agora, não sei se vocês viram, acompanharam. Enfim, mas é um cinema que ele retrata um universo, ele tem um modo de produção, é muito interessante, forte, sabem fazer, né? Um filme pequeno, médio, enfim, e um filme que conversa, tem um público.
de fato nós aqui, com todas as dificuldades de mercado, que são terríveis, às vezes o filme não chega até a plateia, nós temos uma produção que, em termos estéticos, em termos de possibilidade cinematográfica, é até mais ampla. Eu acho que a gente arrisca mais. A gente talvez seja menos sólido, no sentido de um viés, mas a gente tem um cinema muito interessante. Isso é o segundo ponto da minha resposta para você. Eu acho que esse nosso cinema aparece em festivais internacionais, ele traz a cara do Brasil. A gente tem alguns filmes, não é? A gente produz razoavelmente. Se vocês pegarem os países da América Latina, vocês vão ver que a gente é quem mais filma. O seu filme mesmo foi premiado em Cannes. Foi, a Via Láctea, que é o meu segundo longa, esse que vocês não viram, mas que o Murilo viu, ele é um filme que ele era um filme pequeno e ele entrou em Cannes, ele entrou na Semana da Crítica em Cannes, que é a Semana da Crítica, ele escolhe 7 filmes do mundo inteiro, dentre 750 filmes, não era lobby, não era produtor, não era nada. Ele é então, e a gente tem filmes em Cannes, esse ano a gente temos cineastas que têm um trânsito internacional, são poucos, mas se você pensar o Walter Salles, não é? O Fernando Meirelles, o próprio Babenco, que é argentino, mas são cineastas que tiveram, tudo bem, enfim, e outros aí, emergentes, cineastas que estão, então assim, dentro do âmbito, por exemplo, da América Latina, não é? E da nossa não indústria, a gente não é Hollywood, a gente tem produzido bastante, aqui a gente tem muita dificuldade, então às vezes a gente fica nós cineastas ficamos meio cegos nas dificuldades, porque é tão difícil captar dinheiro, você sofre tanto, é tão difícil distribuir o filme, mas se olhar de fora, eu não sei, eu vejo um cinema muito interessante, muito interessante se a gente pensar, enfim, a gente tem filmes que vão para fora, que podem não ter uma carreira comercial, não é exatamente o cinema comercial, o cinema comercial que é 2, 3 filmes que fazem 5 milhões de espectadores, e às vezes tem uma linguagem até televisiva e tal, nada contra, mas enfim, a gente tem uma amplidão de propostas estéticas de cineastas e que circulam um pouco fora, não circulam mais, porque a gente também não é uma indústria, é uma questão para além, né? Mas eu não acho que a gente está num bom momento. A gente tem cinema interessante, um cinema que arrisca, tem cineastas jovens, né? A gente está de uns anos para cá, tem primeiros filmes muito bons, cineasta jovem, mesmo o meu acabado, parece tão jovem, mas enfim, o segundo longa, a Via Láctea é um filme jovem, entendeu? Eu sou de uma geração que está ali, eu não sou a geração mais jovem, mas é uma geração, né? Então tem um cinema que está acontecendo. Você já está pensando no próximo já? Tô. Nas cenas dos próximos capítulos? Estou o dia inteiro, 2 projetos ali, estou o tempo todo. Acabei de escrever o primeiro tratamento agora, roteiro, estou o tempo todo. Pode falar um pouquinho ou é segredo de Estado? Posso falar, mas não sei se interessa. Não, eu estou com um roteiro para um terceiro longa, por hora se chama Os Amigos, não sei se esse título vai continuar, acho que pode ser simples demais, porque enfim, é Os Amigos. E é uma história na verdade é um dia na vida de um cara, só que de manhã ele vai no velório de um amigo de infância. E aí ele passa o dia, é um dia em que ele passa lembrando um pouco esse amigo de infância. E, na verdade é um filme que quer falar um pouquinho da criança que a gente tem dentro da gente, mesmo quando a gente está mais velho. Mas é muito simples, na verdade é um filme muito simples. Ele é narrativamente bem mais simples do que a Via Láctea, por exemplo. Porque um dia é linear, e aí ele tem várias, ele é arquiteto, tem várias situações, é um filme um pouco engraçado, eu acho. E tem essa coisa de um dia que é um dia meio... E aí tem essa coisa do sol, eu começo com o